Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Mais um JDcast e hoje nós estamos com duas damas, hein? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Você mesmo que tá olhando aí, ó, não tá prestando atenção. É com você que eu tô falando, ó. Vai começar mais um episódio do JDcast, então se você ainda não curtiu, não ativou o sininho, não compartilhou, não assistiu, assista, porque aqui a gente só tá trazendo gente gabaritada de conteúdo boníssima pra fazer você mudar a sua forma de pensar. É isso aí. Certo, Rafa? Com certeza. E quem que tá hoje? E a gente nem se apresentou ainda. Verdade. Quem é você? Na fila do pão. Né? Eu sou o Rafael Nanini e você? E eu sou o Ricardo Campani. Estamos aqui para mais um episódio do JDcast. E hoje, Rafa, com duas convidadas especialíssimas, que vão mostrar que Girl Power, aqui o poder feminino aqui na empresa, também é uma coisa de se orgulhar. Forte, o fio decente, elas estão representando. E hoje, corretor, nós vamos traçar um paralelo, como fizemos em episódios atrás, né? Falando do universo do corretor online, universo do corretor de plantão. A gente está desmistificando isso. A gente quer trazer para vocês, em específico hoje, duas profissionais que são referências em oferta, estão vendendo muito bem esse ano, não é? Oferta é o nosso assunto hoje, Oferta é o nosso assunto. E oferta ativa, e elas estão fazendo a diferença, estão performando muito bem e vai inspirar todo mundo que está assistindo. E quem são? Quem são? Quem são? Vamos lá. Renata, tudo bem, Renata? Tudo bem. Da equipe da Luana. Isso. Do online. E a Valentina. Equipe Boa de Ezequiel tarde. do Salão. Prazer tê-la aqui, Valentina. Sejam bem-vindas. O prazer é meu por esse espaço, por esse tempo gostoso. E que vai a gente ser bem ter legal, aqui, garanto pra vocês, que viu? seja muito produtivo. Vai ser e vai inspirar muito os nossos colegas, com certeza. E antes da gente começar qualquer blá 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 em relação ao assunto, vamos pedir para elas se apresentarem, contarem um pouco da história de vocês, a trajetória. Rê, como é que você começou? Oi. Apresenta aí pro pessoal. Primeiro quero agradecer o convite, né? Espero ajudar aí a todos nesse bate-papo, né? Eu comecei como empresária, trabalhei muito cedo, com 14 anos, comecei a trabalhar, tive um salão com clínica de estética, e aí
me casei e me tornei mãe. Uma maternidade atípica. Então, precisei rever um pouco a forma de trabalho, mas sempre gostei de ganhar dinheiro. Qual o nome da sua filha? Valentina. Sempre gostei de ganhar dinheiro e pensei, agora eu preciso arrumar algo que me dê dinheiro, mas que também me dê tempo, possibilidade para cuidar da minha Valentina. Certo. E aí eu comecei a ver a questão de ser corretora, tudo, daria para eu conciliar a maternidade e ganhar dinheiro. E nunca gostei também de depender de salário, dessas coisas. Eu acho que a gente pode fazer o nosso próprio salário, né? Seu tempo, seu salário, Isso. a sua realidade, e aí né? O céu é o limite, né? Então, achei a oportunidade, entrei num outro mercado, num popular, quando alguém da equipe da Luana me chamou para fazer uma entrevista, falei, vou apostar tudo aí. E saí de lá, tinha um cargo de liderança lá, mas eu falei, não, aqui eu vou ficar limitada, eu quero trabalhar com outro perfil. E aí vim para cá. E você tá há quanto tempo aqui hoje? Eu tô 1 ano e meio só. 1 ano e meio? Um ano e meio. Bem recente aqui. Caramba. 1 ano e meio. E você, Valentina, conta aí pra gente sua história aqui. Verdade, conta pra gente. Sua história de vida. A minha história, ela é assim, muito boa, muito boa. Eu tô na corretagem já tem 14 anos. Nossa, certo? Olha que realce. Aí, quando iniciei a carreira de telemarketing, foi através de um escritório da Cirela, que eles não tinham essa função, não existia, foi em 2005 isso. Então, em 2005, eu fui convidada para cuidar de um call center. Não tinha muitos funcionários, mas o pouco que tínhamos que desenvolver e desempenhar o trabalho como boa telefonista, como boa captação de clientes, como uma pessoa assim que abre o caminho para o cliente. Na verdade, o telefone, para mim, é o meu paciente, eu sou a psicóloga. Que legal. Boa analogia. Uma ótima analogia, hein? Eu me tornei psicóloga. Eu já sei quando o cliente ele diz sim, não, por quê? Mas, então, existem os pontos negativos, mas existe muito mais positivos. E você pegou toda a evolução, né? Porque se você começou há tanto tempo atrás, você pegou a evolução... Delicadeza, 14 anos só. Não, Mas nesse Ele é o menino, Valentina. Perdoa a minha criança. Mas nesse período de 2025, na qual eu também cuidava da minha casa, dos meus 4 filhos. 4 filhos? Sim. 4 filhos. E sempre fui também empresária, junto com meu esposo. Nós lidamos muitos anos com escola de idiomas, que é inglês e espanhol. Ali na Tuiuti, em cima daquela padaria, Cruz. Veracruz. Isso. Aí foi uma época muito difícil, que foi a época do Collor, né? Aquela época difícil mesmo, em que até para vender imóvel era difícil. Mas vamos lá, fui convidada por um meu sobrinho, que é o Renato Rodrigues, talvez vocês conheçam, e ele falou, olha, tia, vamos montar um call center? Eu digo, um call center? Por que não? Me lancei nessa aventura. Ele disse assim, você vai ter o seu salário fixo e mais 10% de comissão do que os corretores vão vender. Eu digo, olha... Que delícia. Tô dentro. Delícia. São 6 horas de trabalho. Eu digo, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho... Collor quebrou as nossas pernas, os empresários. Ficamos com uma mão na frente e outra atrás. Sim. Foi uma época difícil, eu tinha que me virar. Lógico. Se vira nos 30. E aí eu me virei quando? Fui ser, por exemplo, trabalhei na Balduco como promotora de vendas em eventos e depois aí veio essa função. Telemarketing. Falei, bom, eu preciso saber lidar bem com a minha voz, com o telefone, vamos. E ali foi montado toda aquela base, onde eu tive que ser não somente gerente, mas também tinha que ser na área administrativa, na área tudo. Só tinha um contador. E a psicóloga também. E a psicóloga também. Trabalhar com pessoas tem que ser psicóloga. Porque você tem que saber lidar com
a pessoa que você vai indicar para ser telemarketing. Exatamente. Porque se ela não tiver boa dicção, se ela não tiver bem por dentro, ela não transmite isso no telefone. Então, oferta... Deixa eu perguntar uma coisinha, Rafa. Vocês duas têm filhos, Sim. casadas. Sim. Os maridos não são do mercado imobiliário. Não, o meu não. O meu foi num período de 10 anos. Depois ele faleceu. Meus sentimentos. Então, um período de 10 anos, ele foi um excelente corretor. A JD conhece ele. Nós conhecemos o Alencar há muitos anos. Então, tudo temos, assim, afinidade já do mercado, né? Mas, nessa época que me convidaram, depois, é claro, houve muito open, muita abertura, né? De campo, de produção. O mercado mudou de bastante. Vendas. Tivemos aquele boom de lançamentos em que você tirava o pedido, né? Você ligava a pessoa, eu vou lá. Aí você já anotava, quando o senhor vai? Só que eu não fechava. Tinha sempre A minha função era apenas prospectar, atrair aquele cliente para o empreendimento. Então, eu tinha que ser muito rápida para falar um pouquinho do empreendimento para que ele tomasse ciência, encantar, né, encantar ele, aí ele ia e fechava. E Valentina, antes da gente até entrar que o Rafa vai jogar, acho que a pergunta de $1 milhão aqui para começar, só para todo mundo entender o gabarito com quem a gente está conversando, né? Quantos apartamentos você vendeu este ano já na JD? Esse ano eu vendi 5. 5 apartamentos. Sim. E você? Eu também vendi 5. 5 apartamentos. Desses 5 apartamentos, quantos vocês acreditam que vocês têm essa informação de que foram desse trabalho de oferta? Oferta que ativa, né? A gente vai acabar tratando aqui. Eu sim consegui levar de oferta a Fernanda e consegui também porque eu trabalho com carteira. Tá? Eu nunca desisto do cliente. Você me desculpa, mas eu nunca desisto do cliente. Nem deve. Ou ele Nem desiste deve. de mim, pede o divórcio, ou eu continuo insistindo nesse casamento. Tem que oferecer o produto para ele. Às vezes ele fala, olha, em meados de junho. Meados de junho tá lá, Valentina, insistindo, batendo na porta. Então, na verdade, são clientes assim que eu peguei na listagem, foram somente 2. Quase 50% Os das demais vendas, vai. foram realmente clientes que eu já estava Trabalhando já há um tempinho. Trabalhando e chegou a oportunidade de fechar. E você? E você? O meu não. O meu foram 4 de oferta ativa, que é o, o meu... 4 clientes esse ano de oferta ativa, Ricardinho. Dá 80% das suas vendas. Parabéns. Obrigada. E Amo. acreditem se quiser, um foi de lista, que o nosso diretor às vezes distribui, gerente, e a maioria dos corretores, né, não querem fazer por achar que é lista fria, essas coisas. A gente captou o Ângelo e nós levamos ele lá. Levei, né? Eu estava com parceria com a Mila, às vezes eu faço alguma parceria. E Mila também da sua equipe. A Mila da minha equipe. Tá, Luana. Porque a Luana sempre me pede para eu treinar algumas das pessoas. E o Ângelo comprou o Degran, lista de papel. E comprou o Bosque Santa Cruz. Olha isso. Que Parabéns. fria, né? É tudo. E aí, Rafa, e acho que, assim, com esse gancho que elas estão dando pra gente, né? Eu acho que agora é aquele momento de você fazer a pergunta de $1 milhão que eu te interrompi. Não, imagina. Você falar que vai permear toda essa conversa, manda pra elas a bola aí. Eu tava pensando como fazer essa pergunta, mas do jeito que as coisas estão tão claras, estão tão naturais... oferta é telemarketing? É telemarketing, sim. Eu discordo um pouco da palavra telemarketing. E vou te falar uma coisa. O que eu conheço de telemarketing. Vou te falar uma coisa. A provocação que a gente está fazendo aqui é justamente porque nós temos 2 pessoas gabaritadas, de novo, de universos dentro da empresa completamente diferentes, né? Então, a gente tem uma profissional que atua, sei lá, 100% praticamente do trabalho dela no ambiente do salão, né, do plantão de vendas, e uma que atua 100% do seu tempo dentro da célula online, né, não fora do salão, dentro do escritório. Sim. E aí acho que é uma coisa bem legal. Então, para ter esse realce, você acredita, Valentina, que o trabalho de oferta, ele muito se assemelha ou ele é um trabalho de telemarketing?
Por quê? Porque ele gera venda, ele gera compra. E eu tenho que apresentar o produto para o cliente. Quando eu pego aquela lista, eu tenho que me posicionar. Como? É uma lista de 200 nomes. Daqueles 200 nomes, eu vou receber sim ou não, mas aquele que diz sim, eu vou ofertar para ele aquele produto. Olha, por favor, nós estamos ali com esse empreendimento maravilhoso. Olha, lançamento, aproveita, porque tudo bem. O cliente me dá toda a abertura de eu falar do empreendimento. Então, isso, na verdade, o telemarketing, ok? Sempre foi chamado como telemarketing oferta. Oferta telemarketing, porque você tem que fazer um marketing de venda. Isso no mercado, não necessariamente no mercado imobiliário. Isso Não, qualquer empresa, isso telemarketing. Qualquer outra empresa. É o mesmo conceito. Se você abrir, de repente, maneira ampla. aqui um salão de venda só relacionado à telefonia, você não vai dizer vendas por telefone. Então, a gente tem que usar uma origem. Que origem? Telemarketing. Então, o telemarketing, na verdade, ele é um tele que você vai ali fazer o seu marketing. Sim. De venda. Então, oferta. Oferta. Faz oferta. Está na hora de fazer oferta. Eu vou fazer oferta. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou fazendo um marketing do produto e o seu, produto. de alguma forma. Então, eu associo oferta Por e telefone. telemarketing. Telemarketing e oferta. Então, são duas coisas muito, muito associadas. Não tem como separar. Entendi. E você, Rê? Eu confesso que no começo, quando eu entrei no online, né, foi um desafio, porque eu nunca quis ser uma operadora de telemarketing, porque para mim, até pelo que eu já havia trabalhado, o telemarketing é aquela ligação que a pessoa nem entende o que você está conversando, no geral, tá? Sim. E aí ela só respostas curtas e práticas e rápidas. Você falar um pouquinho a mais, ela já não entende. Vou passar para o meu supervisor, coordenador e assim por diante. E eu não queria ser isso nunca. Então, quando eu vim para o online, eu falei, eu preciso ver, entender e desenvolver um jeito de não ser operadora de telemarketing. E é o que eu acho que é a oferta. A oferta, quando a gente fala, né, vou trabalhar na oferta, então é você ligar, você entender o que o cliente quer, entender a dor do cliente, mostrar para ele que ele, aqui, principalmente na diálogo, que ele é capaz de ter um diálogo, que isso, você liga, às vezes tem cliente que fala, imagina, eu não tenho condições de ter um diálogo. Não, peraí, como assim? Você tem sim, vamos lá, deixa eu entender, deixa eu trabalhar, e começar a trabalhar. Como a própria Valentina diz, ser uma psicóloga mesmo, entender a dor, achar a solução e depois seguir para a venda. Então, é isso que eu acho a diferença de ofertar e telemarketing. Eu não me considero uma operadora de telemarketing. Uma corretora de imóveis que trabalha Isso, com eu trabalho com uma ferramenta de telefonia. Isso, Tá. é isso. Tem uma coisa que a Renata falou aqui, Rafael, que eu acho que é bem legal puxar assim essa linha de pinceladinha, raciocínio. que ela falou assim, que ela mencionou a diálogo, isso eu sempre esqueço. Tem uma figura de linguagem, na linguagem portuguesa, que eu não sei, não lembro o nome dela exatamente, mas quando você substitui um produto pela marca. Né? Então, por exemplo, tipo leite moça. Sim. Não é leite moça, é leite condensado. O produto, mas todo mundo chama de leite moça por Leite tão moça. forte Que ele é a ficou marca no mercado. leite moça. Que ele é maisena com Z. E, na verdade, maisena se escreve com S. Sim. Te ajudar umas coisas para que conhecimento. E é amido de milho, né? Amido de milho, não é nem. é Maisena com S é o nome do Sim. produto. É o nome do produto. Professor Pasquale, mudou A o Renata podcast. colocou uma coisa aqui, quando ela vai fazer, independente do termo que se coloque, né? Se a gente está colocando oferta ou como telemarketing. Sim. Mas vender o apartamento, vocês acham assim, que nesse trabalho de oferta, vocês vendem apartamento, vocês oferecem o negócio apartamento ou vocês oferecem a marca? Por exemplo, eu quando ligo para o cliente, eu já vou direto falando assim, ó, estou aqui para te vender um diálogo, que nem você colocou, não, estou aqui para te vender um apartamento. O que é mais fácil para vocês nesse sentido? Eu ofereço duas coisas. A realização de um sonho e um diálogo. Você bate na Eu inteligência bato emocional. nessa- Você Isso. usa o marketing da diálogo a Isso. favor Eu não vendo da sua qualquer estratégia. apartamento, eu vendo um Sim. diálogo.
Eu uso isso. Para você também. faz sentido também, Valentina? Não, faz sentido sim, porque você tem que se apresentar à pessoa que você está conversando. Você não pode chegar na linha reta e pá. Não, a gente primeiro há aquela apresentação. Boa tarde, tudo bem, senhor Ricardo? Eu sou da Diálogo Engenharia. Me chamo Valentina e aí Valentina. estou aqui para saber qual é o seu interesse em compra de imóveis. Já está na hora, né? Nós estamos aí com umas ofertas, estamos aí com uns imóveis maravilhosos, uns empreendimentos. Aí ele pensa, Valentina, eu estou procurando, mas eu estou procurando alguma coisa na saúde. Ótimo, na saúde? Tá certo. Quantos dormitórios? Tá? Até que valor? Eu pergunto, sinceramente, se a pessoa me dá essa Abertura, abrangência. eu vou, porque eu quero saber que tipo de cliente, que perfil de cliente que está do outro lado da linha, para que eu não erre, para que eu também não vou dizer, ele é supostamente, ele é para minha casa, minha vida. Não, ele é para alto padrão. Eu não gosto de fazer isso. Eu tenho que primeiro conversar com o cliente para ver o que ele procura. E nunca digo, você não pode comprar. Olha, não, eu sempre tento ser educada ao máximo possível para não agredir nem ofender essa pessoa que quer desde 190 mil, que eu tenho estúdios, Sim. ok, e até apartamento de 10 milhões. Sim. Também, ok. Ok, então nós temos dois públicos. E você concorda comigo, Rafa e as meninas, que você só vai descobrir isso depois que você falar. Sim, com claro. certeza. Dificilmente, né? E isso é o legal de nós termos duas representantes de duas células diferentes, porque a dificuldade é a mesma. É a mesma. Os pontos bons e os pontos mais difíceis, eles são os mesmos porque o trabalho é o mesmo, né? Independente Sim. do nome que queira se colocar. Mas a Valentina falou uma coisa bem legal aqui, de que se o cliente deu abertura para ela, que acho que é, né? É a maior conquista que a gente pode ter num trabalho de oferta. Sim. Ele dar abertura para eu conversar com ele. Porque Isso é ouro hoje em dia. Isso Sim, talvez, Valentina, que aí que eu queria a sua opinião, né? A sua ajuda. Talvez isso é uma técnica para você conseguir fazer o cliente ficar receptivo. Ficar à vontade, Porque né? Como é que Sim. você aí até pedi para as duas, né? Cada um da sua experiência. Como é que você trabalha essa metodologia de uma oferta, de você conseguir realmente fazer com que o cliente converse com você? O cliente não, o prospect, né? Porque naquele momento ele Ainda não é o talvez nem cliente, prospect, né? ele é um suspect, né? Dentro de um funil, porque você nem sabe ainda se ele está suposto. procurando. É um suposto, né? Sim. Eu não sei nem se ele está procurando apartamento, Sim, né? Não claro. necessariamente a gente está ligando para listagens ou para carteira de leads, Sim. que quer que seja, que estejam procurando efetivamente apartamento. Então, como é que você conduz isso, né? Como é que você consegue criar essa sinergia, essa metodologia de, olha, peraí, vou tentar arrancar desse cliente para ver se ele realmente tem interesse em comprar imóvel. Então, como é que você conduz essa conversa? Como é a sua forma de trabalho? Primeiro que não é uma conversa. Muita gente fala, poxa, você é muito assim intrípida naquilo que faz, mas a questão não é em ser intrípida, a questão é que eu tenho que aqui, eu estou com o telefone aqui, né? Antigamente a gente tinha headset, né? Hoje não. Hoje, Eu trabalhei com hoje headset. a inteligência artificial, hoje toda essa tecnologia maravilhosa que nós temos, isso dá para nós uma ferramenta super grandiosa. Então, se o Ricardinho, se ele falar para mim assim, eu procuro apartamento até 500 mil. Até 500 mil? Olha, eu tenho. Qual é a região? Olha, eu quero a região, por exemplo, vamos lá, Guilhermina Esperança, porque todo mundo acha que o extremo é mais barato. É essa visão que Não é o que tem. está acontecendo O ultimamente. mercado imobiliário Mudou bastante. Mudou bastante. Muda cada lançamento a cada 45 dias, né? Mudou Cada muito. espaço que se estende, cada região que se alcança é
É metros quadrados de valorização. Sim, é desenvolvimento da cidade. Sim. Isso, então você tem que ir ali falar, não, eu tenho sim, vamos fazer assim? Quanto que o senhor pode... Vamos agendar aqui uma visita, o senhor vai conhecer o decorado, eu tenho um de 32 metros, maravilhoso, fica ali em frente ao metrô Guilhermina. Qual é o horário que o senhor tem para mim? Ah, Valentina, peraí, eu vou dar uma olhada na minha agenda. Você pode me mandar tudo pelo WhatsApp? Ok, seu Ricardo, vou fazer isso. Mandar tudo pelo WhatsApp, o endereço, e ali a gente começou uma conversa no WhatsApp. E é assim que desenvolve o interesse do cliente. Tem uns que pedem até mesmo para que eu faça... me manda a tabela de preço, me manda quanto que eu tenho que pagar, quanto que vai ser minhas parcelas, quanto que vai... Você tem que ali desenvolver o seu trabalho, já puxar a parcela, vai ficar isso, mas quanto... Porque a oportunidade é aquela. É, a oportunidade. O momento é esse. E essa pessoa, ela falou, Valentina, eu quero essa unidade. Você quer? Quando que você pode vir? Ah, eu posso vir, eu vou visitar. Sexta-feira você está aí? Eu nunca digo para o cliente que eu não estou. Pode dar dor de barriga, dor de cabeça, Já é a segunda vez que a gente escuta isso aqui. Os corretores têm que estar sempre à disposição. Isso é verdade. Importa onde você esteja o dia. Pode, Vai correndo e vai atender. Seu paciente está ali. Eu quero um apartamento. Eu quero vender. Eu não posso perder essa oportunidade. Muito legal. Não posso. Aí eu já... Tá bom. Então, ficou. Aquele dia eu já faço tudo isso com ele pelo WhatsApp. E ele já tomou conhecimento, já viu minha foto. Gostei muito daquela inteligência artificial que vocês criaram, que vai mandar foto, que o cliente, a hora que abre o celular, já vê. Eu estou atrás disso, tá? Para ver se eu melhoro minhas ferramentas aqui. Já está em testes, os gerentes já estão testando. Logo tá nas mãos de vocês, corretores. Isso é bom. Eu achei isso fantástico, porque é uma vai ser um facilitador muito grande, né? Sabe como a abordagem, às vezes, confunde o cliente, porque ele se sente coagido. Como que o senhor tomou conhecimento? O senhor tem a foto aí do corretor, aí ele vê lá aquela fotinha miudinha, se ele tem problema de visão, ele fica... Que é o meu caso. Eu não enxergo. Eu não consigo enxergar o que está escrito aqui no meu celular. Eu achei que o óculos era Charme. Era, mas se eu ficar tirando e pondo, eu vou ficar com cara de 200 anos aqui. Pois é, isso aqui é o nosso amigo camarada. É isso aí. É olhar de perto, é olhar de tipo longe. isso. É o que eu não tô querendo fazer. Então eu tô dando uma segurada aqui para tentar ler de longe. Conta também pra gente como é esse teu roteirinho de atendimento, como que você conduz a tua oferta. Tá, você vê, né, que é interessante isso. A gente pensa diferente em quase todos os aspectos, estou percebendo aqui, mas são histórias de sucesso no salão ou no online. Eu penso um pouco diferente, então eu tenho mais ou menos um método mesmo. Então, primeiro que no online, às vezes, a pessoa não te atende pelo telefone. Você faz oferta ativa, ou vem o lead, você liga, cai na caixa postal, a pessoa não atende. Então, aí você aborda o cliente por WhatsApp. Não dá para ter a sua voz, que ajuda, né, que acolhe, que não dá nada disso. Você tem que mandar uma mensagem por texto. E aí você manda, como eu faço? Eu me identifico primeiro. Oferta ativa, o cara já passou por um monte de corretor. E se ele não comprou, ou ele realmente não tinha, ou eu tenho percebido que ele não foi bem ou direcionado ou trabalhado. Não quero falar que as pessoas não sabem trabalhar, não é isso. Mas depende, né? Mas ele não encontrou o que queria. Mas não fala, não pode falar, mas a gente fala. Tem muita base que rola de oferta aqui na empresa, né? Tanto as que a gente acaba disponibilizando de alguma forma para o salão, como aquelas que são subidas dentro do sistema de oferta, né, no Hipnobox, que por muitas vezes é por desleixo dos corretores, né? Então, a gente sabe que o nosso sistema ele tem algumas parametrizações que ele implica no corretor fazendo uma gestão direito da carteira, né? Então, não adianta se apegar, né? A gente falou aqui de carteiras saudáveis, né? Como em outro episódio.
não adianta querer me apegar a uma carteira de 500 clientes, porque eu não consigo administrar Não dou conta. isso em algum momento. Né? Mas também, aqueles que eu estou administrando, se eu resolvi me apegar a uma carteira de 100, 200, 500 que seja, Eu tenho que eu dar faço uma conta gestão disso. direito Claro, dele. claro. Né? Então, Isso, se tem eu que não dar estou conta fazendo disso. a gestão desse cliente direito, o cliente vai procurar uma outra forma de ser atendido. E, às vezes, na sorte ou na casualidade ou na intervenção divina, cai na mão de duas pessoas que esse cliente pega no momento certo e não na vai hora escapar. certa. Que não vai escapar. Que não vai escapar. Então, eu costumo perceber isso bastante. Então, antes de eu ligar ou mandar a mensagem, eu dou uma lida, né, na FAQ, vejo, e aí eu já me identifico como corretor especialista e que eu já verifiquei que ele foi atendido por algum dos nossos consultores e que, por algum motivo, não efetivou a compra e que estou ali para ajudá-lo. Então, aí eu peço, me fale um pouco do perfil que você busca, dormitórios, aí eu entre alguns itens e faço uma pergunta que tem dado certo. O que é essencial ter em um apartamento para o senhor ou para a senhora? Legal. Fala, repete para ele. Repete para todo mundo. Vamos. Tá? O que é essencial ter em um apartamento para o senhor ou para a senhora? Porque com isso eu já resolvo o problema da pessoa. Claro. Porque não adianta eu ficar mandando milhões de fotos, milhões de texto e não é nada daquilo que ele quer. Então, aí eu vou por esse caminho, entendeu? E aí eu vou criando a confiança, crio o relacionamento, pergunto do que trabalha e vou. E eu não passo valor. Não, né, forma de pagamento eu explico como funciona, os 25% do ato até a entrega e o restante financiamento. Quando é empresário, eu sempre saliento financiamento direto com a construtora, porque isso ajuda. Inclusive que pode ter as anuais, tudo aquilo ajuda bastante. Acertar o fluxo. Isso. Né? Um fluxo E bacana. por quê? Por que eu falo isso? Eu penso assim, quando eu levo lá, primeiro eu encanto o cliente, eu mostro todas as qualidades da Diálogo, tudo que a gente entrega de bom. Primeiro eu mostro todo o valor, né? Quando eu vou falar o preço, o cara já... Quando você vai falando, ele já vai aceitando que aquilo ali não vai ser... Um apartamento de 70 metros não vai ser 300 mil, não vai ser 400 mil. Porque ele está vendo que tudo aquilo que ele está comprando. Legal. Você já, Entendeu? você já trabalha o cliente sim. mostrando os Isso. valores, as qualidades, Sim. o bairro, o endereço Isso. privilegiado, Isso. para depois no E final. assim, No eu acho que é final. legal essa conversa que elas estão tendo, porque elas trabalham de uma forma de que o cliente não consegue ver isso. Ele não está pondo a mão, né? Sim. Por mais que a gente trabalhe assim. Me corrija uma coisa, Valentina. Você é uma corretora hoje que tem uma base bem localizada na Zona Leste, né? Eu não sei se todos os apartamentos que você vendeu esse ano são da região daquele eixo da linha vermelha que nós temos aqui, né? Ou não? Tá pulverizado assim para outros bairros? Eu pulverizo bem. Eu pulverizo porque o cliente que você pega na listagem, ele é cliente desde Zona Leste, Norte, tanto faz. Sul, Oeste. Então, eu preciso investigar de qualquer forma o preciso cliente. investigar de qualquer forma o cliente para direcionar aquilo que ele quer. Então, na verdade, no eixo da Zona Leste, eu estou ali, quer ver, já tem 3 anos. 3 anos. De sucesso. 3 Porque anos. você sempre está vendendo lá, porque eu sei. Eu vendi muito bem. A Diálogo, eu gosto da Diálogo. E a Diálogo ela é muito forte na Zona Leste, né? Então, Por incrível que pareça, nesses 14 anos no ramo imobiliário, então eu gosto de vender o que o cliente quer comprar. Eu não quero que ele compre o que eu quero vender para ele. Então, eu ouço o cliente, eu tenho paciência, eu mostro esse produto, eu levo ele até aqui. Então, no Tatuapé, o eixo do Tatuapé era a minha praia. Era a minha praia. Depois que o meu esposo veio a falecer, eu perdi um pouco o chão. Lógico. O chão. Mas eu disse assim, bom, eu vou começar a trabalhar, porque nós tivemos uma pandemia, vou trabalhar no GRAM. Eu vou trabalhar nesses produtos muito próximo da minha casa, porque eu moro na Vila Esperança. Falei, então, eu vou trabalhar nesses produtos próximo. E eu dizia, como começar isso? Para quem estava lá, né? Para quem veio do Morumbi, para quem veio se estendendo, para a Zona Leste, para quem chegou até aqui, fazia uma carteira, mas isso não vem ao caso.
tudo deu certo. Estou aí no GRAM, já fiz a minha... Por exemplo, se não é no GRAM, vai no Home Penha. Se não é no Home Penha, vai no Vitrine. Se não é no Vitrine, eu vendo lá mais na frente no Belém. Se não é no Belém, então... Valentina, eu queria falar para você, para a Renata, Rica, vocês estão servindo de muita inspiração para todo mundo que está ouvindo, e vocês, como profissionais de excelência, principalmente no nosso tema de hoje, que é oferta, o corretor que quer começar a ofertar, quer se dar bem nessa vertente de trabalho nossa, ele tem que ter um perfil diferente, ele tem que ter atributos, qualidades para ele poder realmente fazer a diferença, chegar no caminho que vocês estão traçando? Eu penso que cada empresa ela tem uma didática, ela tem uma exigência para que aquele profissional ele se torne profissional. Para isso, ele vai ter que caminhar com pessoas melhor do que eles, porque pior do que ele, basta ele. Então, ele vai ter que se desenvolver, tentar caminhar com pessoas que estão fazendo sucesso na empresa, o porquê desse sucesso, porque tudo isso traz para ele uma gestão para ele dentro mesmo, ele mudar. Mudar a forma dele falar, mudar a forma dele caminhar, dele interagir com o cliente, porque cada cliente ele gosta de um certo atendimento, e tem outros que você tem que ser muito rápida. Eu já atendi assim cliente que em 5 minutos eu tive que... Já desenvolveu tudo. Ixi, Maria, pra mulher falar em 5 minutos é uma dificuldade. Não, porque... Parabéns! Você imagina, para mulher. 5 minutos mais. Que mulher tem que falar 33 mil palavras por dia. É a constatação. Tá. Você pegar um cliente e falar, olha, eu estou com pressa, eu tenho hora marcada, eu tenho uma reunião, você pode me falar apenas... Quantos dormitórios? Põe um valor para mim aí, por gentileza. Como que é pago? Papum. Obrigado. Parabéns, o apartamento é seu. Você acha que o corretor precisa ter um perfil específico? Qualquer um pode trabalhar com oferta? Não é qualquer um. Vou falar aqui do meu trabalho, né? Primeiro, a gente tem que ter foco. Porque como a gente está junto de muitas pessoas... às vezes qualquer coisa tira a distração, tira a atenção, o ruído do trabalho. E aí você sai da rotina. Precisa ter resiliência, porque a gente ouve muito não. E você não pode levar para o coração. Não próximo. Você vai encontrar um sim. É possível encontrar o sim na oferta. Depois a gente vai entrar nesse lance de emoções, que é bem legal, mas conclui, manda ver. Então, eu penso, foco, disciplina é uma coisa que eu trago em mim desde sempre. Então, você tem que ter disciplina. E eu não tenho esse negócio, eu já ouvi falar, eu faço 100 ligações por dia. Eu não tenho isso. Eu tenho que sair daqui tendo conversado pelo menos 2 pessoas. Uma meta, tem que traçar uma meta. Sim, mas assim, falar com a pessoa é diferente de ligação. Entendeu? Sim. Então, porque é igual o Ricardinho falou há pouco aí, ele falou 500, você não vai dar conta. Se eu conversar com 2, muito bem conversado, trabalhar esse cliente, convencê-lo aí no instante, que não é fácil, que o cara que é do online, né, na internet, essas coisas, ele tem muitas vezes dificuldade de estar presencialmente lá, conhecer. Então, você tem que encantar ele, você tem que... Até a nossa gerente brinca que é igual um namoro, né? Você tem que ser interessante para o cliente. Sempre. Verdade. Né? Senão, se você for só mais um, ele entra no site da Diálogo, olha tudo lá e acabou. Então, o que você vai trazer de novo para esse cliente? Né? Então, você tem que ser interessante. Então, eu acho que foco, disciplina e resiliência. E essa coisa do ser interessante para o cliente, que eu concordo 100% com o que vocês estão falando aqui, eu acho que talvez seja uma das grandes dificuldades que se tem num trabalho de oferta, porque você precisa fazer a conexão com alguém que você não sabe quem é, não estava esperando você ligar,
por muitas vezes, você não sabe o que a pessoa está fazendo do outro lado. Às vezes a pessoa pode estar limpando a casa, pode estar passando mal, pode estar atendendo um outro cliente. E por muitas vezes vem essas negativas, né? Então, vocês acreditam que a própria tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, a Valentina falou, em algum momento tem que passar para o WhatsApp, porque o cliente não pode falar. A tecnologia, ela nos ajuda, de alguma forma, nessa questão da oferta. Porque, pegando o que a Valentina falou de novo, telemarketing, telefone, sempre foi assim, com headset eu usei. Headset também, né? No suporte, muitas vezes. Telefone, pá. Hoje a gente tem outras formas mais impessoais ainda do que o telefone, né? Então, é invasível, né? Invasível. Eu tenho uma leitura, Valentina, não sei se vocês concordam. Uma vez eu escutei uma palestra do Secov, Rafael, acho que eu até comentei isso aqui uma vez, de que o telefone, as pessoas têm uma resistência de atender telefone, porque quando você liga, a pessoa é obrigada a atender. Você interrompe a pessoa, seja lá o que ela está fazendo. E a oferta, ela parte desse princípio, de você interromper alguém no que ela está fazendo. Sim. É a diferença de mandar um WhatsApp, que a pessoa visualiza e responde quando quer, e o corretor fica desesperado que não aparece os dois tracinhos azuis. Né? Então, assim, como é que vocês acham que a tecnologia ajuda vocês, de alguma forma, a desenvolver esse trabalho de oferta de uma forma melhor do que era há 14 anos atrás, ou do que era 1 ano e meio atrás, do que vocês hoje desenvolvem com todo o resultado que vocês estão tendo aqui? Eu acho que ajuda, porque é isso que você falou. De repente, eu mando um WhatsApp para você, um cliente, futuro cliente. Tá? Você não vai me atender agora se eu ligar e também não vai ler o que eu mandei. A hora que você terminar, você vai ler. Se eu for interessante ali, por isso que é importante o meu discurso, né? As perguntas que eu faço ali, identificar que você já falou com outras pessoas da Diálogo, eu já verifiquei. Ali ele vai falar, poxa, não é mais um daquele monte de WhatsApp que a gente recebe por dia, que é disparo. Sim. Isso eu também gostaria de falar. Eu nunca fiz disparo e eu não faço. Porque eu acho que aquilo é enganar o corretor e o cliente e todo mundo, né? Então, eu acho que ajuda nesse ponto, mesmo sendo mais frio, porque o WhatsApp é frio, né? É um texto, você não empolga ninguém com a sua voz, mas com o seu chamado. Mas dar uma abertura, pelo menos, uma conversa. Isso, seria. E complementando, por exemplo, o que o Rica perguntou aqui para vocês, existe o horário perfeito para fazer oferta? Existe isso? Vocês que ofertam, têm isso como ponto central da metodologia de trabalho de vocês? Eu oferto no tempo que eu tenho. Esse é o melhor horário. O tempo também. Que eu posso. Por conta de tudo que eu já falei para vocês. Que geralmente que horário? Eu trabalho, a maioria das vezes, no período da tarde. Mas eu não coloco assim. O segredo é ligar 14 horas. 15, 18. É o tempo que você tá ali para fazer. Entendeu? Então, eu só trabalho à tarde. Eu não participo de 2 roletas ou de tudo. A maioria dos dias eu venho só à tarde. Então, o melhor horário é o horário que eu tenho, que eu posso. Que você pode trabalhar. Que eu posso trabalhar. Quando eu estou no plantão, porque eu sou plantonista, virei um vasinho, mas tudo bem, eu estou lá no plantão, da hora. Então, tem aquele momento que você faz no seu Hipnobox, você vai lá lidar com o seu Hipnobox. Você usa o Hipnobox? Eu uso. É isso aí. É porque no episódio que gravamos dos corretores de atendimento, tinha muito claro o corretor online, né, Rica? Sim. Usava e o de plantão não usava porque tinha roleta, tinha um caderninho. A gente pode ter falado que ela se inspirou. Mas eu sei que ela usa, eu sei. Eu uso o Hipnobox porque é uma ferramenta que, se você souber usar, você vai criar uma carteira para você. Porque há muitos ali que são deixados, são esquecidos. Então, você está ligando ali naquela oferta ativa. Então, eu escolho a região. Sim. Eu estou na Zona Leste, mas hoje eu quero ofertar Belém. Aí, eu vou focar naquele produto. Eu vou focar naquele empreendimento. Aí, então, eu tenho que passar todos os nomes que você sabe que são repetidos. Eu olho assim, eu falo, nossa, eu já falei que esse senhor Ailton. Espera aí, Ailton?
Porque eu tenho uma memória fantástica, né? Ela vinha assim que eu falo, mas eu já falei com essa pessoa. Tudo bem, vai, vamos lá. Tá no Hipnobox? Valentina, mas qual que é o horário perfeito para ofertar? Não esqueça. Para ofertar à tarde. Que horário? À tarde, tipo assim, depois das 2. Às 2 horas. Aí eu vou discordar. com E vocês. também Aí eu não, queria que calma, vocês me calma, que você, retrucassem. deixa eu complementar. E das 2 você faz até às 4. Às 4 é o horário que o indivíduo já está saindo do emprego, já está retornando para a casa dele. Quando dá 18 e 19 horas, você pode pegar excelentes clientes. Exatamente. Era exatamente o ponto. Mas aí você não está mais no plantão. Sim. Você mas tá na o sua trabalho casa. do corretor é full time. Se vocês tiverem churrasco time. e te ligarem, você tem que Você sair tem que correndo. atender. Você tem que sair Porque correndo. eu tenho uma ideia em relação a isso, meninas. Agora já englobando as duas, porque acho que vale para ambas. Que eu tenho às vezes uma percepção de que os corretores fazem oferta nos horários que às vezes os clientes não podem atender. Então imagina o seguinte, imagina que a gente vai ofertar, eu tenho um produto que é perfeito para investimento, então estou procurando pessoas diferenciadas para investir num estúdio, por exemplo. Se eu ligar num horário comercial, 100% comercial, geralmente esse Ele não vai empresariado atender. ele não vai atender, porque ele não jeito algum. pode atender. Não é que a oferta é ruim, não é que a qualidade da oferta é ruim. Eu estou ligando no momento que a pessoa não pode falar comigo. Então, eu, por exemplo, se eu fosse trabalhar com oferta, que horário que eu ligaria? Na hora do almoço. Porque as pessoas vão sair para almoçar. Só que o que eu faço na maioria das vezes? Eu saio para almoçar também, no mesmo horário. Então, se o meu cliente... Se É o perfil muito do meu- corrido. É muito corrido. Então, no meu perfil de cliente, o cliente almoça... Vamos pensar no CLT, né? Tá. Do meio-dia a 1. O que eu faço? Eu vou almoçar da meio-dia a 1. Quando for 1h01, eu volto com o cliente para ligar para ele de novo num horário que ele não Que pode ele não vai conseguir. atender. Eu vejo muito dos trabalhos de oferta, principalmente aqui, né, que eu consigo acompanhar um pouco mais de perto, muito mais à noite, porque é justamente o que a Valentina falou. É o horário que o cliente já está disponível, não é que ele está predisposto. Ele está disponível para me dar uma recusa ou me dar uma afirmativa. Olha, beleza, vamos continuar a conversa porque realmente agora eu estou com tempo para falar com você. E aí eu talvez discorde um pouco de vocês da tarde em si, porque para mim, até pelo perfil de produto que nós temos aqui, a tarde ainda é muito... Eu vou pegar muito crítica dona de casa. no CLT. Eu vou pegar muito dona de casas. Mulheres casadas que estão em casa. Eu preciso falar com meu esposo. Deixa o seu telefone, me adiciona no WhatsApp, você manda para mim as imagens desse empreendimento e assim que meu esposo chegar, qual o horário? Eu não vou perguntar, porque eu acho assim, qual o horário que teu esposo Invasivo chega? demais. É muito invasivo, né? Ainda mais Que pra alguém pretensão. a gente nem se conhece. Não sabe nem quem é que tá falando comigo. Não. Que pretensão é a sua, né? Pode surgir, de repente, essa questão. Vai então, que, né? Vai que. vai que ela já está desconfiada de alguma coisa. E carrega toda a Ó o emoção em álibi. você na ligação. Eu vou ser Ó o apenas álibi. um álibi. Então, eu falo, não, tá bom. Então, eu mando, depois a senhora conversa com o seu esposo. Eu tô aqui cheia de donas de casa. Você falou com o teu esposo? O que teu esposo achou? Vamos marcar, então, para vocês virem aqui, os dois. Que dia que você pode vir? Ricardinho, eu concordo que a noite é o melhor horário, porém eu falei da minha realidade, né? Sim, eu tenho sim. filho, tudo, a gente... É o tempo que você tem. Isso. Né? Eu até brinco com alguns colegas que se eu não tivesse a Valentina... Você venderia muito mais. Você é legal de trabalhar direto. Eles estavam perdidos, A porque eu Valentina ia tem quantos vender anos? tudo. Ela tem 10 anos. 10 anos. Eu tenho uma de Isso. 11. Eu tenho uma de 3. Que essas meninas Sim. precisam. Então, eu não posso ficar aqui até o final. É lógico que das 8 em diante, quem consegue ficar aqui... É o filé, é o prime. Filézinho. Deixa eu Mas fazer um... nem por isso eu vou nem por deixar isso de não deixa ele ofertar. performar. E nem por isso- entendeu? Por e isso que assim, eu falo, o melhor horário é o horário que eu Bateram na tenho. minha cara com luva de pelica. É o horário que eu tenho. Mesmo eu não concordando, você vendeu 80% das suas vendas foram em cima dessa oferta. É, dessa claro. Opa. Um horário Muito louvável, talvez é. alternativo. Isso. Totalmente. Então vai muito do corretor. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando de Hipnobox, comentamos do episódio passado. A carteira de vocês hoje de clientes que você julga ser sadia, vocês trabalham com quantos clientes nessa carteira?
Porque a gente falou com os outros corretores, um falou que gostava de trabalhar com 100 a 150 clientes, o outro falou que era de uma forma mais reduzida. Eu queria entender, já que vocês são profissionais da oferta, o que é sadio para um corretor que vai querer começar a mexer, a entrar a fundo na oferta, e o que vocês julgam ser ideal, um número ideal de clientes para ser trabalhado? Hoje eu tenho na minha carteira 240. Porém, eu sou muito focada, né? Então, eu falo todos os dias eu olho a minha carteira, eu ligo. Se der tempo, eu ligo para mais. E assim, eu nunca dispenso no primeiro. Então, eu peguei lá a oferta ativa. Aí eu liguei e não atendeu. Eu deixo uma mensagem. Daqui 2 dias eu vou chamar aquele cara de novo. Ele não atendeu, eu vou chamar ele de novo. Na 3ª, na 4ª ou 5ª vez, aí sim eu descarto. Então, você tem que ter uma disciplina e um foco para ter tudo isso. Mas se a sua pergunta é para quem vai começar, eu acho que é melhor ser um pouco menos, mais reduzido. E você, Valentina? Ao longo desse tempo que eu estou na Diálogo, eu vendo um apartamento para clientes que já foram 3 anos. Estou lá, você vai falar, poxa, vai 3 anos. É uma persistência muito grande de você estar ali. E o cliente, uma vez que foi atendido por você, eu gosto muito disso, sabe? Quando o cliente olha, Valentina, quanto tempo? Não, agora está na hora de eu comprar. Vê aí para mim o que você tem de bom. Aí eu falo, né? Que legal. Então, na verdade, a carteira, eu não vou dizer números para vocês, porque se eu falar 200... Pode ser muito, pode ser pouco. Depende da sua capacidade de gestão. Se eu falar de 400, você vai falar, que ostentadora, que exagerada. É pro pessoal que está se inspirando em vocês, que querem começar a ofertar e estão com sangue nos olhos. Esse pessoal que está começando a ofertar, ele tem que ser assim, ele tem que realmente persistir, não desistir, e é uma resiliência total. Por quê? Porque não é pelos nãos da vida que ele vai se esquivando. Se eu recebo uns 10, não, já começa. Tira esse nome meu da lista. Eu quero falar com essa Diálogo. Então, tudo isso, a pessoa que ela precisa vender, ela tem que ter a consciência dela que todos nós precisamos vender. Ninguém está aqui por causa dos seus lindos olhos azuis. Ou você. Não, a gente está aqui porque nós queremos fazer o nosso jantar, o nosso almoço, levar para os nossos filhos uma vida melhor. Então, se ele pensar nisso, ele vai, sim, insistir nessa profissão. Sim, trabalhar com oferta precisa ter inteligência emocional, porque acho que é um ponto legal para a gente tocar agora. Vamos falar de emoções? Muito. Faz a pergunta. Das emoções, principalmente das negativas, né? Das emoções negativas. Porque, assim, a gente sabe que trabalhar com oferta, né, e trazendo de novo essa palavra que é muito bonita, né, inteligência emocional, esse termo, inteligência emocional, para você trabalhar com oferta, você precisa estar teoricamente bem, né? Porque eu vou transferir, perfume. Mesmo que a pessoa não está enxergando você, mas você se sentindo bem, você transmite uma energia boa, né? Boa, claro. Em português. Você transmite uma energia boa no modo de falar, no seu tom de voz, na sua, assim, a gente, por mais que não dá para ver, a maioria dos corretores gesticula muito quando está fazendo oferta, né? A gente fala com as mãos, a gente falo com as mãos, a gente mexe cabelo, a gente faz um monte de coisa. Caras porque e bocas. Isso é conexão. A gente, mesmo não estando vendo, a gente está tentando estabelecer uma conexão. Então, por muitas vezes, a gente não está bem e a gente precisa realizar um trabalho desse, porque, como você falou, eu preciso defender o meu almoço, o meu jantar, o meu café da manhã, né? A gente acorda desempregado e vai dormir desempregado todo dia, né? É a realidade do nosso negócio. E, às vezes, a gente enfrenta a emoção do outro lado, né? Às vezes, o cliente não está bem, né? Para receber uma ligação. E aí é onde vem muita negativa, né? Então, não quero, não posso, me liga depois, não quero mais falar com você, para de me encher o saco, faz ligação, não atende. Ligo, não atendo. E o corretor tem a tendência a
Baixa estima. Abaixar a energia. Autoestima começar baixa. a achar que ele não serve para aquilo, que oferta não é com ele. E a gente tem de novo, enaltecendo mais uma vez, duas corretoras que são resilientes. Adorei essa palavra, vou falar agora direto. Ambiente e resiliência. É isso. Duas corretoras que são resilientes no processo e que estão mostrando que persistência Vale a o pena. negócio. E aí, como é que vocês lidam com a negativa, né? Com, tipo, quantas negativas que eu tenho que ter para baixar minha bola e falar assim, hoje não é para mim, ou não? Vamos persistir, vamos ligando. E como é que eu administro isso com os clientes? Como é que eu saio dessas arapucas que os clientes me colocam às vezes? Eu não tenho isso de quantas. Não, eu vou para outra. Não, eu vou para outra. Eu tenho uma personalidade que quanto mais não eu recebo, mais eu quero. Mas você busca o sim. Mais alguém falar para mim, isso aqui é impossível, você não vai conseguir. Como é que é? Não, peraí. Vou conseguir. Então, eu acho que é isso. O segredo é isso. Vender isso, né? Você recebe muitos nãos. Muito. E se você... Mais um pouco. Muito. Então, você... Às vezes, o que eu faço? Eu paro, vou tomar um cafezinho, tomo meu café... E respiro. Você se centraliza, às vezes come um chocolatinho. Um docinho, né? até. Docinho. Na nossa equipe sempre tem docinho, fala uma bobeirinha com outro amigo pra, né? E bora pra dar outra. aquela energia e eu vou de novo. Até eu brinco, eu sou chata. Você concorda com isso, Valentina? Pra você? Olha, eu concordo. Concordo sim, porque o não é uma porta aberta também para o sim. Entre 50 não, olha, 50, hein? Vamos lá, gente. Foi mais pessimista do que eu. Vamos pro fundo, vamos. Você foi mais realista, na verdade, né? Vamos na profundidade, porque na superfície parece que é tudo fácil, mais né? fácil, é tudo né? mais Verdade. fácil. Não é. Mas a vida do corretor em si, que está chegando agora, não é o AUE. Não é esse AUE que muitos chegam. É uma disciplina de horário, de vestimenta, de palavras. É uma disciplina. Quando eu digo vestimenta, gente, não me leve a mal, não estou para julgar ninguém, não. Você quer ir de mini saia? Vai, é problema teu. Você quer ir com o umbigo de fora? Vai, é problema teu. Concordo. Não é meu, mas eu não vou. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir conectar com a pessoa. Agora, você tem que insistir ali na sua listagem. Você não pode desistir, porque através dos nãos você vai se fortalecendo. Sim. Só aprende a levantar Sim. quem cai. Sim. Isso mesmo. Sim. Agora, eu vou falar uma coisa pra Ninguém vocês. só sobe. Mas se a pessoa aprender, quando ela estiver lá no topo, ela saber como que foi os degraus para ela subir, ela vai ter humildade, ela vai ter persistência e ela vai ser amiga dos companheiros. Isso, gente, eu acho muito importante. Sabe, você ajudar seu próximo que está ali, é seu amigo, é teu, é um concorrente seu, ela é minha concorrente. Sim, é outra empresa. Tá? Ela é minha concorrente porque eu estou no salão, ela está na online. O cliente, ele não consegue ir no salão, mas ele já passou por mim. E ele, quando ele está com dinheiro, ele quer algo rápido, ele vai na online. Ele não quer ir novamente lá no plantão, porque ele vai se mostrar. E eu vou dizer, já te vi aqui. Seu bonito, te vi Mas, aqui já. puxa vida, agora apareceu aqui com online. Então, tudo isso é todos os dias, gente. Eu me deparo com essa situação. Mas agora eu quero perguntar pra você. Eu não vou desistir. Eu quero perguntar pra vocês. Não deve desistir. Isso é muito importante, tem que se motivar. Vocês estão falando inicialmente, né? Tinha a concepção da pimentinha que jogamos no ar, de oferta, de telemarketing. E aí, realmente, tinha algo bem diferente. Mas vocês conversando, explicando um pouco mais do trabalho de vocês, está sendo tão complementar, está sendo tão rico, sólido, né? Pra gente, né? E muito alinhado. Alinhadíssimo. Então, assim, temos profissionais diferentes, de ambientes diferentes, de regiões diferentes, mas que o trabalho é muito parecido. Porque é a forma, é a ferramenta chamada oferta. E uma coisa que eu até ia falar para você, Valentina, complementando o que você falou. Para um cara que está vindo, para um corretor que está começando no negócio,
o melhor caminho para ele começar a construir uma carteira é oferta. É oferta. Porque ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Da onde começa? Da onde eu vou Peraí, onde eu vou começar, né? Vou começar pela oferta. O Pois start. você vê 50, não. Assim, eu já escutei várias vezes assim, se numa oferta, cada um que eu ligasse comprar apartamento, precisava de corretor. Vendia o próprio dono. Precisava a Não pessoa. precisava, Olha, para porque você não ter é uma isso. ideia, eu no lançamento, só para assim dar uma, no lançamento do Vereda Parque São Jorge, ali, Tuiuti? né? Não é o Vereda Tuiuti, aquela região para mim foi fantástica. A Vereda Parque São Jorge, ela perdão, gente. É perto da poesia. Da poesia, isso. Eu havia feito tudo ali. Peguei meus folhetinhos, levei. Então, os clientes, muitas vezes, você pega um número alto na roleta, Exatamente. ok? Você tem 2 caminhos aí. Qual? Você criar sua busca PAP ou você ofertar. Só esses 2 caminhos. Ou você fica sentado lá sem fazer nada. Porque você não tem Perdendo. dinheiro para fazer um Facebook, porque é caro. Você tem que ter 10 mil por mês para poder fazer as suas propagandas no Facebook. Não é de graça. É. O Instagram deixa ali a gente em algum momento, mas você tem que ter seguidores. Você tem que ser uma TikTok hoje para poder vender. Mas Valentina, vou te falar uma coisa, só para complementar tua linha de raciocínio. A gente agora... Existe. A gente levantou uma campanha aí que todo corretor tem que começar a fazer o seu primeiro vídeo. E esse vídeo, a gente está aqui de coração aberto para ajudar. E graças a Deus, nós estamos tendo resultados maravilhosos dos vídeos. O que é a importância desse vídeo? Você ser você. Que é coisa que nós falamos com o Raimundo e com a Mel. Você sendo você, vai existir uma ressonância que vai passar a verdade, independente de como chegar. Se você está colocando a tua melhor versão, se você está fazendo com paixão, o resultado vai vir. O trabalho, ele vai se expressar, ele vai ser aplicado. E o lance é começar. E a gente aqui da JD, a gente está de coração aberto para ajudar a roteirizar, para pensar junto. Claro. Vamos começar. E você sabe Isso é por quê, muito bom. Rafa? Uma coisa que, por exemplo, elas trabalham com oferta, mas ainda... Me corrijam, né? Eu falo bastante isso, Sim, para claro. falar desse termo. Mas a melhor oferta ainda para vocês é a rede de vocês. Né? Sim. Não é só a listagem em si. Então, assim, Não. a gente já falou em algumas vezes aqui, já escutei Isso no início. reforça. A gente é corretor, né? Somos corretores 100% do dia. Na festa do nosso filho, quando vem as amiguinhas da escola que a mãe tá falando, somos corretora. No casamento claro, do filho, claro. Sempre. no batizado, no bar mitzvah, no, sei lá, qualquer outra coisa, somos corretores. Então, a partir do momento que a gente começa a se expor e ter orgulho de falar que somos corretores, né? Seja por Isso é vídeo, importante, seja por áudio, seja pelo que for, e eu começo a usar de novo dessa tecnologia, dessas ferramentas para me mostrar, né? Porque eu acredito que mostrar sempre seja necessário, né? Ainda mais Sim. para quem trabalha bastante A imagem, que eu não ela consigo nem é- ver, eu não consigo saber que ela passou batom, né? Porque eu não estou vendo, mas na hora que ela faz um vídeo e fala, olha, fala comigo, eu sou fulana, ciclana, porra, Aproxima, demais, humaniza. aproxima. Conecta. A gente já teve lá aquele episódio, né, lá atrás, de uma venda que saiu pelo podcast, porque simplesmente a pessoa procurou na internet mais sobre o produto, Sim. encontrou um episódio, assistiu todo o episódio, foi no plantão e reconheceu a pessoa que estava no episódio. Sim. Né? Sim. Então, fez uma conexão bacana e deu tudo certo. Então, acho que as ferramentas vieram para ajudar a gente, né? Para facilitar o trabalho de oferta, para facilitar qualquer que seja o trabalho, porque o mundo está mudando. Tá mudando. O mundo está mudando. quanto Até a o bem colega atualizar. Paulo fez um vídeo aí com a gente, pensamos juntos sobre como seria esse vídeo e ele vendeu dois apartamentos para investidor. Bacana. Então eu acho que a gente, como estamos aprendendo, como vocês são mulheres de muito conteúdo, empoderadas, a gente está aprendendo a todo momento. A gente tem que estar de coração aberto, tem que ter humildade, porque o mundo está mudando. Tem essa questão do boom das IAs, que nós sempre estamos falando, estamos sendo até redundantes, mas o que acontece é verdade. Essa situação, esse evento que está acontecendo,
é tão grande ou maior do que o boom da internet em 97, 96, 95, lá atrás. né? Uma coisa assim. Então, você trabalhar lá atrás. A gente tem que abraçar a mudança. Sim, Vocês acham que existe um produto que seja mais difícil de ofertar? Hoje a gente trabalha com um leque muito grande, né? Eu tenho desde estúdios a apartamentos de 300 metros, ou que nem... Eu tenho apartamentos de 100 e 10 poucos milhões. mil, eu tenho apartamento de 10 milhões. milhões. Ofertar é ofertar e pronto. Vocês acham que existe realmente essa dificuldade, né? Eu vou começar a trabalhar com oferta, eu vou começar pelo mais barato, ou vou começar pelo mais caro? Não. Ofertar é ofertar, concentra-se no produto e vai nele. Como que vocês imaginariam trabalhar um portfólio hoje que a gente tem, por exemplo? Eu acho que quanto maior o ticket, maior a dificuldade. Porque essas pessoas, elas são um pouco mais... elas são mais difíceis de você acessar. Entendeu? Então, elas falam muito pouco. Elas não te dão tanta abertura para você ir entrando e Na intimidade. Isso. Na conversa. E, fora isso, elas são bem detalhistas. Então, você tem que estar muito bom naquele projeto que você vai oferecer, porque ele vai te perguntar algo que, quando eu vou estudar esse projeto, falo algo que ninguém perguntaria, porque aí não é o básico, sabe? O arroz com feijão. E sem falar que você precisa impressionar uma pessoa que já vive... Ela já tem o... Né? Ela já... padrão. Ela já vive isso. Isso, então você tem que... Porque o que faz a pessoa querer ir com você em algum lugar ou ouvir o que você está falando? Você tem que impressionar. Então, quando essas pessoas, elas já vivem, vamos dizer assim, impressionadas, né? Então, você precisa algo muito específico. Algo mais. Precisa oferecer algo mais. E aí, talvez vender valor, talvez de preço. O principal é isso. Fazer ela se sentir importante mais do que ela já se sinta. Pra gente, Valentina, pra gente que a gente... Estou bem redundante hoje. Mas para nós que temos um portfólio muito grande de Zona Leste, e você muito especializada, né, de Zona Leste hoje aqui dentro da JD, você também sente essa necessidade? Ou, por exemplo, eu preciso conhecer sempre o produto muito a fundo antes de começar a falar com os clientes? Não, eu ligo, vou começar a ofertar, começar a fazer essa investigação, depois eu vou ver o que ele quer, efetivamente. Como que você associa o portfólio com o seu trabalho de oferta? Eu faço meu trabalho de oferta, eu pego os detalhes do empreendimento. Quais são os detalhes Mas básicos? você foca em um. Você fala, vou começar ofertando isso aqui, ó. Sim, eu tenho o meu portfólio ali. Eu tenho aquela... Tem tudo aqui. Tá? Aquela revista. Muito boa. É uma mais nova já. É muito boa. Então, ali tem todos os nossos imóveis. Quando o cliente fala, eu quero da saúde, a saúde, nós temos assim, esse empreendimento que está em lançamento, maravilhoso. O senhor quer na planta ou o senhor prefere pronto? Então, na verdade, isso ajuda bastante. Mas o meu foco não é lá. Mas eu não vou deixar de vender, porque então, o meu foco é aqui. Então, aí esse ponto que eu queria... Só queria deixar bem claro, se eu estiver entendendo. Quando você efetua um trabalho de oferta, a sua oferta é vender apartamentos. Então, a sua investigação é se eu estiver na minha linha de raciocínio certo. Talvez seja diferente da Renata. Quando você faz um trabalho de oferta, você vai investigar se a pessoa está procurando apartamento. Primeiro. E a Renata, não sei se ela vai iniciar um trabalho de oferta, ela já tem um produto em mente, ela vai oferecer aquele produto. Se são abordagens diferentes ou se talvez eu esteja equivocado no que eu estou pensando. Se as duas saem ofertando apartamento e descubro o que o cliente quer, se é na saúde ou se é na Zona Leste, ou não, eu saio ofertando, o Tatuapé e descubro que o cliente quer na Vila Mascote. Eu penso que a oferta, quando você senta ali para ofertar, primeiro, né? Sempre falam para a gente, tem que ter postura, tem que sentar direito na cadeira, porque isso vai te dar realmente segurança no que você vai falar naquele momento. Você vai pensar, estou ligando aqui, bom dia, boa tarde, sou a Valentina, trabalho na Diálogo Engenharia, tudo bem, seu Roberto?
Tudo, Valentina, mas agora eu não tenho tempo para falar com você. Você pode falar comigo, tipo assim, depois das 18. Eu digo, tudo bem, eu retorno a minha ligação às 18. Pode ser 18h30? Sim, Valentina, mas eu não posso falar mais. Ok, eu tenho que ser muito rápida ali. E retorne às 18h30. Eu agendei com ele 18h30. Cumpra o combinado. Eu tenho sim. que cumprir o combinado. Então, na Ele não verdade, atenda, né? ele às vezes não é da zona leste. Ele é da Zona Sul, ele é da Zona Oeste. Aí eu tenho que realmente pegar lá olhar o que eu tenho na Zona Oeste, o que eu tenho na Zona Leste. Então, esse exercício que nós fazemos o dia a dia, isso ajuda você mentalizar, ajuda você guardar, armazenar ali as situações, empreendimentos e tudo mais, ajuda para você na hora não ficar... Sim, lógico. Eu, na rotina, eu busco, né? Então, o Hipnobox que nos ajuda. Então, se eu pego Zona Sul, aí eu pego um produto e vai vou ver. Tá naquele. um pouco mais segmentado. Isso. É bem... Mas acontece, se puder contar aqui um caso... Lógico. Eu atendi um cliente do Oasis. Ele queria um estúdio do Oasis. Tá bom, conversamos, mandamos. Ele não quis ir lá, ele quis vir aqui, na sede. Tudo bem, não entendi o porquê, mas, enfim, tudo bem, trouxe ele aqui. Quando ele chegou aqui, ele falou, Renata, eu quero saber todos os empreendimentos que você tem. Que lindo. Aí eu falei, Temos poucos. aí eu falei assim, é pra já. Vamos Cadê o começar pela aplicativo? tabela. Eu gosto de papel, né? Sou da antiga ainda, gosto de papel, caneta. Eu uso o tabelão físico, nosso tabelão físico. Pus na mesa e falei, vamos lá, nós vamos começar pelo primeiro. Já que você quer todos, vamos seguindo aqui. Você quer saber mesmo os que não tenham o perfil que você me falou? Sim. Tá bom, então vamos lá. Aí fui. Sabe qual que ele comprou? O Gran-Rai. Alto da Boa Vista. Eu ia chutar o Gran-Rai. Comprou lá. Porque geralmente, isso é uma coisa muito louca. Que, assim, e geralmente a gente leva isso muito para diálogo, Valentina. Principalmente com os leads online. De clientes que entram nas carteiras dos corretores por produto, um extremo da cidade, por exemplo, o Patriarca, Praça Patriarca, e ele compra no Inspire, em Foi o que Pirituba. aconteceu. E a gente fica na reunião e fala assim, mas o que aconteceu Por aqui? que isso, né? O cliente Sim. que às vezes entra no Lepar que compra Oasis. Muitas vezes a gente já viu isso. Eu, na Zona A Leste, gente, às vendi vezes, não lá Alto consegue da Boa entender. Vista. E aí? E às vezes eu não sei se vocês já se depararam com isso, e Rafa, você que está chegando, assim, pouco tempo aqui na JD, às vezes eu tenho a impressão que nem os clientes sabem direito o que eles O querem. que eles querem, eu percebi Então, isso assim, no Emerson. eles Fica que nem um precisam- pombo voando. Meio perdido, eles sabem que eles querem morar num apartamento e assim, dentro das minhas convicções marketianas, eu tenho plena convicção de que cliente que compra apartamento, primeiro ele compra a localização. Todo mundo Eu que sabe também comprar acho. apartamento fala assim, eu quero morar no Tatuapé, eu quero morar na Vila Mariana. Aí eu não depois vou vai sair olhar a no Tatuapé disposição. procurando no Itaim Bibi, porque não me interessa. Aí depois eu vou afinando o produto, Sim. estoque, preço, essas coisas. Mas é muito doido isso. Muito doido essa migração que alguns produtos e estúdios, principalmente, que muitos compram, são investidores, às vezes o endereço tanto faz, né? Então, a forma de vocês venderem o estúdio, rentabilidade, sei lá, possibilidade de ganho, aluguel, porque tem um discurso diferente para falar Sim, com o investidor, claro. Sim, logicamente. sim. Se vocês, eu acredito que se vocês saem ligando, fazendo a oferta, vou trabalhar investidores agora. é outro, O discurso é outro. A postura é outra. Sim. A energia que a gente precisa outra. colocar, a convicção do que a gente está falando é mais forte ainda, porque nós estamos falando de dinheiro. A gente não está falando só de imóvel agora, a gente está falando de Não, rentabilidade, de dinheiro. ganhos, de cesta de ovos com produtos você diferentes. levar pra sua casa o que diversificar você investimento. tá querendo. Sim. Exatamente. E eu queria perguntar, em cima disso que a gente está conversando, meninas, Ricardinho, o que Ainda bem que você corrigiu. Ele é demais. Eu queria perguntar para Meninas vocês e Ricardinho. Não. quais estratégias vocês estão usando para os próximos lançamentos da nossa empresa. Sim. Né? Porque são tantos empreendimentos
Que vão tantas vir. possibilidades. Agora está chegando realmente o aplicativo, ok, mas antes, isso que você falou, Renata, de ter, vamos dizer assim, um bookzinho, tá averiguando, porque realmente, às vezes o cliente não sabe o que quer. Sim. E a gente vai vendo. E isso que o Ricardinho falou é muito verdade. Eu acho que o primeiro fator, a primeira posição nessa lista de interesses é a localização. É a ajuda do corretor, né? Também. E aí ele vai ver o que ele quer, qual vai ser a disposição, depois vai ser uma coisa atrativa que ele vai procurar nas áreas comuns, que no caso seria um diferencial, a planta que vai ser inteligente, uma coisa leva a outra. Por isso que você tem que entender um pouco o que o cliente quer, né? Igual esse caso, ele mora no Tatuapé, entrou no Oasis e comprou o auto da Boa Vista. Por quê? Ele mora aqui hoje, ele queria aqui pelo preço, mas a família dele é de lá. Entendeu? Então, a gente precisa entender. A minha estratégia é sempre entender um pouco do cliente. E para os novos, lógico, eu oferecendo o novo, mas nem sempre o novo... Tem que conhecer portfólio, de qualquer forma. Eu acho no que portfólio tudo você tem que conhecer todos. Lógico que tem uns que a gente acaba conhecendo mais, porque vende mais, e aí você fica, né? Cada Fica bem visita afiada. é um estudo, cada pergunta é um aprendizado, tudo isso. E então você tem que saber todos, mas o principal é ouvir o cliente, ver o que ele quer, e você já tem que ter a resposta rápida, porque se você gaguejar e falar, esse cara nem sabe. Vou perguntar para o outro. Vocês conseguem mensurar o quão importante vai ser esse aplicativo novo da Diálogo? O quão vai ajudar a gente? O quão vai nos impulsionar para bater as metas? O pouco que eu sei, eu tô achando fantástico, né, Ricardo? Você tá mais ao par, já estão fazendo os testes com os gerentes. Fala um pouquinho mais pra gente, Ricardo. Fala um pouquinho. O aplicativo para ajudar vocês, né? A proposta do aplicativo que estão fazendo ele é uma interface quase que no WhatsApp, né? Então, é uma inteligência que você vai perguntar, ela vai te trazer informação. Então, vai ser um facilitômetro de dados pra gente. Então, principalmente a Valentina colocou várias, você precisa ser rápido, às vezes precisa ser muito rápido, e às vezes o tempo que a gente pede para procurar as coisas atrapalha um pouco, né? Principalmente não é nós que precisamos ser rápidos, o cliente tem pressa. A gente já falou muitas vezes disso, né? A gente trabalha com o time do cliente. E a partir do momento que a gente possa ter aí à disposição da equipe uma interface, né? Não vou nem chamar de aplicativo, mas uma interface de que eu pergunto e ele, opa, tá, como faz isso? Opa, vai trazendo a informação. Isso vai me ajudando a dar mais agilidade no meu atendimento, na minha oferta, naquela oportunidade, claro. Né? Porque a ligação que você fez e o cliente resolveu falar com você é a oportunidade da vida. É a oportunidade daquele momento. Então, eu não posso desperdiçar gaguejando, eu não posso desperdiçar não sabendo. Se eu resolver ligar para falar do empreendimento X, saiba do empreendimento X, porque senão não tem o porquê de você estar ligando para ele. E vai ajudar bastante, Rafa. Vai ajudar bastante essa história. Acho que todos, independente de fazendo oferta ou não fazendo, plantão ou online, todo mundo vai se beneficiar bastante disso daqui. Legal. Eu acho bom e também acho que vai ser um divisor. Porque, assim, qualquer pessoa quer ser corretor, mas não é tão simples ser corretor. Isso aí tem o lado bom e tem o lado daquele cara que é mais preguiçoso, tudo. Ele vai falar, aqui responde sozinho. Quando for a hora da visita... Vai gaguejar, não vai saber. Isso vai selecionar os bons. É o que os meninos falaram aqui, né? Então, a gente tá falando com vocês que são boas de oferta, mas não basta só fazer oferta, porque uma hora sai do telefone, vai no olho. Sim. E o olho do olho, conexão é diferente. Eu posso ser ótimo no telefone, mas se eu me apavorar na hora, todo aquele belíssimo trabalho que foi executado pelo telefone, pelo WhatsApp ou qualquer outra tecnologia. Vai por terra. Você perde o cliente. Terra, água, ar e fogo. Vai pelos 4 elementos de uma vez só. Então, acho que vai ser bom. E quais lançamentos vocês estão focadas aí para frente da nossa empresa? Hoje eu estou trabalhando forte no auge, né? Que é o nosso aí, Tatuapé. Mas eu trabalho assim, eu trabalho um pouco no auge, mas eu trabalho um pouco de remanescente também. Porque remanescente é o que dá para vender. Isso, porque você leva no auge, você não vai poder vender. Dinheiro de casa vem de remanescente. Então a gente tem... Mas a gente tem que estar preparada para esse, tem que estar atualizada, tem que falar desse. Então eu divido o meu tempo. E você, Valentina? Eu
assim, meio de... dentro de uns 5 anos para cá, para frente, eu escolhi remanescente. Eu escolhi remanescente, eu gosto do remanescente, eu gosto de comprar o produto para mim e vender depois o produto. Então, Comprar literalmente? Literalmente. Literalmente? Boa. Me dera. Vai chegar, não. Você tem que almejar isso daí. O único apartamento que eu adquiri, eu já vendi. Já vendi. Então, na verdade, eu penso assim, que o remanescente, ele tem outro timing. É outro time. Então, o remanescente, você tem que saber todas as técnicas daquele empreendimento. Sim. Você tem que mostrar o que a Diálogo realmente é. Como ela entrega, por que isso. Aliás, quando nós estamos no remanescente, eu, como corretora de remanescente, eu costumo consertar casas caídas. Tá? O cliente vai lá, mas não foi isso. Não, calma, tudo se ajeita. O senhor quer o sol da manhã? É o sol da manhã. Mas aqui está o sol da tarde. Eu falei, olha, então já vamos resolver isso. Então, na verdade, eu gosto do remanescente. Eu me dou bem. Né? É a minha cara. Gosto de alto padrão também, porque eu sempre vendi alto padrão. E agora a gente começou numa vertente de começar a ter uns prédios de alto padrão aqui, né? E agora eu estou aqui no médio padrão, que é a Zona Leste, ela é médio para alto. Eu estou também focada aqui no auge, que eu gosto. Eu estou querendo vir para cá. Estou pensando, claro. Mas eu gosto depois que passou... A bagunça. O lançamento. Só a bagunça aí, eu vou lá que... É mais muita fácil. gente doida junto. Geralmente é isso. É mais fácil ofertar. É mais fácil ofertar um produto que é um remanescente comercial, um lançamento. Eu queria ter esse feedback de vocês. O que é mais... Na concepção de vocês, né? Na ótica de cada uma de vocês... O que é mais fácil ofertar? Um produto comercial, um produto residencial, um remanescente, um lançamento? E só uma coisinha, Rafa, para todo mundo entender, remanescente não é necessariamente aquele prédio pronto. Tem poucas unidades, né? Remanescente para a gente é o que passou da fase do lançamento. Sim, que passou da pressão. Já diminuiu, o stand já diminuiu às vezes de tamanho, a obra já está começando, então a gente tem muitos corretores, sim, que eles não gostam, não digo que não tem perfil, porque eu acho que o corretor tem perfil para vender pra todo tudo, empreendimento. né? Mas ele prefere sair daquele momento daquela bagunça desgovernada que é um lançamento e trabalhar num produto que já começou, que já está com outro momento de vida, né? O produto já em outra fase que o discurso acaba mudando um pouquinho. Sabe né? quando você tá sonho, aí vem para a realidade. Já começa a ficar um pouco mais realidade. Ui. Já é mais realidade, porque você vendeu aquele momento euforia. Tem muita venda eufórica, que na hora... Né, que eu já fui de lançamento que se abria o decorado antes do lançamento. Hoje não. Hoje abre-se o decorado no dia do lançamento. Dia do lançamento. Isso foi até a ideia do Capudian, né? Há muitos anos atrás. Ele achava que essa euforia faz com que o cidadão impõe dentro dele que ele precisa comprar aquilo ali agora. Se ele não comprar, ele não vai ter. Aí eu gosto de pegar depois disso daí, porque aí eu pego um ato maior, eu tenho mais possibilidade de um fluxo melhor para ele naquele momento, porque ele tem dinheiro. Se ele tá vendo a região é de 13 mil acima. Não adianta ele falar, eu quero apartamento... A 5. De 8, de 9, não vai ter. É na real. É. Aqui não tem. Então, ele não vai entrar aqui, mas vai. Ele vai ver ali 2 dormitórios a partir de 280 mil. Ele diz, puxa, 2 dormitórios a partir de 200... Eu vou. Tô dentro.
Então, eu vou vender para ele esse de 2 dormitórios de 290 mil, que é o estúdio. Sim. Sim. Mas é um cliente qualificado. É um cliente que está vendo. A gente chegou a falar Então, que... eu gosto desse momento do cliente. O cliente, ele viu, ai, agora, o rico mesmo, o rico. Aquela pessoa rica, né? Por nato mesmo. Ele gosta de comprar, ele tem dinheiro para comprar. No Brasil, a gente está com pessoas com muito dinheiro para comprar. Tatuapé também. Eu não sou isso. E você? Mas aí, quando eu pego esse cliente que tem muito dinheiro, eu vendo antes do sábado. Tem que aí eu vender vendo na antes, quinta, eu isso. vendo na sexta. Porque Sabe, ele- ele quer fazer ele Sábado é ele não prioridade. quer. Ele é prioridade. Então, Outra ele coisa. compra no Não, lançamento, isso. só que antes, né? Não vai no dia da muvuca, prefere Ele vir não assinar entra. aqui. Ele não entra. Sim. Ele não Legal. entra. Ele Prefere vai vir sempre assinar mesmo. aqui. Então eu gosto, que nem ela também, ela abrange todo o leque. Porque online não fica estagnada. Ah, eu sou do salão, eu vou vender isso. Não, ela também, o leque dela é grande como o meu também é. Então é vice-versa. Quanto mais Sim. Porque a amplia... oferta não é local. Isso é uma coisa não que é todo mundo... local, é. Acho que, para quem não entendeu, né? Acho que vale a pena entender. Oferta não é local, né? A partir do momento que eu tenho uma ferramenta chamada telefone, liga para cá e liga para Austrália. Sim. Né? Eu posso ofertar... Posso ligar de qualquer lugar. Posso ligar de qualquer lugar para oferecer em qualquer lugar. Sim. Então, se hoje eu estou com um produto... e a gente tem vários produtos, né? Então, as meninas, Sim, lógico, claro, durante esse claro. ano a gente vai ter mega projetos para lançar, mega projetos para ofertar, que não importa a minha base de trabalho, né? O meu QG. Eu pego minha carteira, pego minha listagem, pego, sei lá, a ferramenta que for e ligo oferecer um produto lá na saúde. Vou pegar o Sim, mesmo bairro sim. que você O citou Alto da aqui Boa algumas Vista, vezes, né? o Alto da Boa Vista, É ou oferta Tatuapé, daqui. ou a Vila Guilhermina, não importa. Sim. A minha ferramenta principal sendo o telefone, né? O telefone e a minha postura, vou colocar assim, porque você falou uma coisa muito importante. Não é só listagem, não é só localização, é corretor. É o corretor sentar e falar: agora eu vou trabalhar, vou me posicionar de uma forma profissional para executar um trabalho de oferta. Seja estando de batom, seja estando de calça jeans, short, camiseta, não importa. Mas eu estou com uma postura para começar a ofertar, É seja isso qual mesmo. for o produto, onde que ele estiver. E a roupa também é importante, Ricardinho, igual aqui para nós do online. Já aconteceu comigo de você atender e o cliente falar: quero agora. Lógico. Aí se você tá de qualquer Tem que estar jeito... pronta, né, Renata? Então você já vem Tá. pronta, vamos. Montou a caráter. Isso. Então você está fazendo o que aqui? É lógico. A gente fala: eu acho Tem muita gente que não entende isso. Eu que é acho por que mais não engraçado. precisaria vir com roupa assim. Precisa sim, porque o cara liga, o cliente liga. E quer agora? É agora. Aí ligou, fomos pro Vista e o cara assinou 3 suítes. E quando você estiver no churrasco, deixa uma gravata, deixa uma roupinha no carro, porque sim. vai que... Vai que te alguém- liga. É o kit Não corretor. É o kit corretor. corretor. Kit É o corretor. O kit kit corretor não é corretor. só a passinha com portfólio. Não, tem que ter uma não, tem que ter roupinha a lá junto, roupinha. uma É. malinha. E o Tem que ter corretor um- tem que estar pronto a toda hora, Tem né? que ter Bebê. um salto Eu no digo carro, tem que ter isso, alguma coisa isso, ali. Tem senão... que ter tudo ali adaptável. É isso um mesmo. veículo adaptável. É isso mesmo. E uma história, Rica, uma história inusitada aí, Vocês têm dessas alguma história meninas de oferta de bacana? oferta que... De oferta ou de... Uma oferta... Eu acho que a oferta ela acaba levando depois para um atendimento de alguma forma. É. Né? Então, de alguma Claro, forma, claro, começou claro. talvez numa oferta. Sim. Claro. Uma história bacana aí que vocês tiveram aí com clientes e que vocês aprenderam alguma coisa com isso. Ó, mudei meu mindset. minha mentalidade. Tá muito chique aqui. Chique. Meu mindset, olha, por causa desse atendimento eu comecei a fazer uma prática diferente porque eu aprendi alguma coisa diferente aqui com esse caso. Tem alguma Pensar história de bacana aí de oferta, vocês? né? Olha, eu tenho 2 histórias de oferta que uma foi da Diálogo, ok? O Vereda Parque São Jorge. Eu fiz oferta e o cliente ele visitou o Vereda e comprou o andar todo do Vereda, né? Que são Que delícia. Olha que delícia. Que gostosinho. Que Caramba. E falou meu essa. nome. E a pessoa falou assim: olha, ela, peraí, chama. Aí fui lá, atendi a família inteira quis. Eu quero esse, eu quero dar Nossa, volta pra ótimo. piscina. Nossa. Foi ótimo. Que beleza, então, hein? ali para mim foi assim uma dádiva de Deus, tá?
E porque eu já tinha vendido, mas eu já tinha vendido 2. Mas depois o menino veio. Pra inveja. Eu não- Pra inveja. Quero andar longe. Quantos apartamentos tinham andar? 4? 6? Era 4 o por Vereda Eu não é lembro. 8 por andar. 8? Nossa. 8 por andar. Nossa. É, o Vereda Parque São Aí Jorge. eu acho que tenho certeza que algumas pessoas lá ficaram com raiva de você. E uma história um pouco mais antiga, claro, mas vem agregar também. Quando eu estava ali trabalhando naquele meu quadradinho com as minhas meninas, né, ali no telemarketing, na nossa base, eu pude pegar um cliente, ligar para ele. Eu nunca imaginava que aquele cliente era o dono dos carros, das Porsche, das BMW. Ele simplesmente falou assim para mim: qual é mesmo o nome do seu empreendimento? Eu digo, é On The Park. On The Park, ele tem 600 metros. Né? Ele falou assim, eu quero 2 unidades. Eu até tremi. Falei, tá bom, 2 unidades? Deu aquele... Tá certo. Deu espaço. Olha, Que legal. eu vou passar o seu contato, tá? Eu vou continuar, mas eu vou passar o seu contato para o nosso corretor executivo, que ele trata diretamente com os investidores. E realmente tinha isso. Ah, você não era corretora aí. Eu não era. Mas eu ganhava. Ai, que triste. Mas eu fiquei. Mas você ganhava os 10%. Eu também. Eu fiquei lá Ganhou, no check-in ganhou. de 60 mil. Aí sim. Tudo bem. Prosperidade tá aí. Excelente. E vou te contar, e não tinha um mês que eu não ficava sem vender, que eu ficava sem vender Graças a ali. Deus. É isso aí. Você que Esse trazia, né? Tudo bem, não vou falar aqui bom, mas vocês já sabem. Não precisa... Não precisa valores. salientar. Valores. Não. Mas... Então, na verdade, a Diálogo, eu já ganhei muito dinheiro com a Diálogo. É uma pena que era 0,80. A gente já falou disso também. E você, Rê? Conta pra nós. Eu fiz uma oferta, né? Isso é mais para assim, você não julgar pela foto, né? Que a gente acaba fazendo isso. E aí o rapaz me chamou pedindo o Oasis. E uma cara de maluco beleza, né? O cabelinho todo assim, bagunçado, a foto só metade do rosto, sabe? Eu pensei logo Golpe. um maluco beleza. Que figura. Né? Que figura. Aí eu falei, gente, mas eu vou lá atender ele. Aí fui atender, ele atrasou, né? Pra Eu variar. gosto muito de ser pontual, ele atrasou 25 minutos. Ei. E eu liguei. Aí que ele falou, eu tô atrasado, sabe? Uma voz meio... Falei, esse cara vai vir aqui, perdi meu tempo, né? E ele não vai comprar nada. Aí chegou lá, um moleque novo, 24 anos. E ele chegou com o cabelinho preso, né? Todo meio maluco, beleza? Eu estou de cabelo Não, preso. Ricardinho. Não, mas era outro Ricardinho é perfil, samurai. O outro é Raul. Calma, Eu outro tô é ofendido Raul. hoje nessa mesa aqui. Olha, Você é samurai, o outro parece acho que era Rafa, eu Raul. pensei isso. Eu falei, o cara toca Raul. Eu adoro o Raul Seixas, mas eu não sei porquê, né? Eu me visto de outro jeito, mas eu amo o Raul Seixas. Eu falei, ele vai chegar e vai falar, toca Raul. Toca Raul. Aí o cara quis 3 dormitórios. Quanto você pretende dar de ato? 500 mil de ato. Olha lá. Moleque de 24 anos, toca Raul. E o cara ali comprou na hora. Representou. Deu os 500 à vista, né? Que é tudo que o corretor quer, né? Ganhar na cabeça. Na cabeça. Era E... 0,8? E... Não era Não. Eu sou só 1 ano e meio, Ricardinho. Não. E aí você fala, tá vendo? Às vezes a gente julga. Legal. É Que pela história capa. legal, Não pode né? jogar o livro pela capa. Não pode mesmo. E aí até perguntei do que ele trabalhava. Ele trabalhava para Google e para Boticário, em TI. Então, quer dizer, o cara tinha mesmo. Sim. E se eu não vou, ou se ele atrasou 25 minutos, eu vou embora porque ele não me atendia. Então, a gente precisa... Resiliência. Resiliência. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou um cara que eu vou assistir um filme, eu gosto de final feliz, né? A gente fez a pergunta, não vai falar aquilo. Eu vou fazer. Não vai falar. Eu vou fazer a pergunta aqui. O que será? Vou fazer a pergunta aqui. Mas conta a sua história pra elas. Dei uma bola O Rafa fora. é todo bonzinho. Ele Rafa. é super. O que eu ia falar é o seguinte, a gente falou da sensação de tomar tanta negativa fazendo ligação, né, Ricardinho? Pô, quero falar só negativo. Qual que é essa sensação que vocês descreveram agora dessa venda que deu certo, que foi uma coisa tão boa, que às vezes não estava esperando?
Que sensação tão boa quando as coisas dão tudo certo. Agora que eu entendi o que você quer. Pois é. Pois é, ó. Ele ainda não tinha entendido. E quero que você descreva essa sensação tão boa para inspirar os corretores que estão nos ouvindo, que vai começar a ofertar agora. Agora, né? Qual que é essa sensação de tudo dando certo, a venda se concretizando e por aí vai? Eu sinto de realização pessoal. Eu gosto também muito de ver a realização do cliente, né? A realização de um sonho. Não é tão simples ter um apartamento, seja ele pequeno, médio ou alto, né? Então, eu me sinto realizada. Isso para mim é muito, muito importante. E ver a realização da família também. Legal. E você? Eu fico muito feliz quando o cliente ele diz, não, realmente, vou comprar, é aí, vamos fechar essa venda. Eu fico ali, assim, pensando. A primeira reação minha é dizer, obrigado, Deus, o senhor lembrou de mim. Mas depois eu falo assim, né? Eu falo, olha, muito obrigado, parabéns pela sua compra. Eu me sinto realizadora de sonho. Trabalho realizado. Realizadora de sonho, porque quando eu vejo as clientes, quando hoje vão lá ver o Gran, ver o Home Resort de 110 metros. Pronto. Pronto. Né? As minhas clientes essa semana choraram. Gente, É legal. É compra da vida. Gostoso, né? olha esse apartamento. E o filho dela falava, mãe, você comprou um apartamento assim, que vai ficar de frente com o oásis. Na hora que ela viu aquela Imponência, vista fantástica, aquela coisa, ela falou... "Ah!" E o filho dela falou, mãe, desculpa, olha que lugar lindo que a gente comprou, que você comprou. E bem legal também. E aquele choro, né? Aquela situação filmando. Gente, você fazer parte da história de uma pessoa, isso é muito especial. preço, né? Que bonito. E aí, ó, para não muito dizer que eu não disse, tá? Eu vou fazer, vou vamos contar ver qual é a a história. pergunta. Na verdade, é uma perguntinha aqui, até eu vou perguntar pro Felipe aqui, que tá aqui também, mas se vocês são novas, é assim. Talvez o Rafael tenha entrado uma coisa que deu muito certo, né? Que você fica feliz e dá certo. Sim, Imagina sim. o seguinte, Valentina. Você está viajando, você foi para Curitiba, por exemplo. Aí o avião pousou. Ah, não acredito. O avião eu já sei pousou. qual é a O avião pergunta. pousou, Eu já sei taxiou. qual é a pergunta. Estacionou. Você bate palma? Não acredito. Olha, em algum momento, um dia eu bati palma assim. Eu bati, sabe, porque tava tão turbulência aquele voo. Eu tava indo lá pro O Paraguai, Rafa não se mas para aguenta. Assunção, onde eu vou sempre, que minha família mora lá. Então, a hora que aquela turbulência toda, então agora nós Esse estamos eu parou. Quando ele, Você bateu palma. Tem algumas pessoas aqui nessa mesa, que não vou falar quem, elas batem palma quando o avião pousa. Felipe, você acredita por quê? que ele estava fazendo a pergunta? Eu não achei que fosse isso. É lógico. Tão besta. Eu não. você não bate palma? Mas é lógico. Eu bato, porque olha. Obrigado. Você me entende, Valentina? Você não Eu não bato palma. Gente, eu vou explicar. Se eu tenho Não, medo na minha vida, feliz. é de avião. Ah, E aí, cara, quando o piloto consegue fazer Você fica esse nervoso. movimento, eu fico feliz, tá todo mundo bem. aí você bate a palma. Puta, Isso, Rafael, que quando os corretores fazem as vendas, batam palma. vamos bater É sempre palma. bom comemorar uma coisa feliz, uma conquista bacana. Pode ser o avião aterrissando com segurança, ou pode ser a venda que você comprou. Eu ia te pagar o almoço, Certo. não vou mais. Você vai... Meninas, muito obrigado. é gostoso. Muito É legal bom a participação demais. de vocês aqui. Obrigado, Espero que vocês Valentina. tenham gostado tanto quanto nós Adoramos. gostamos. Eu é muito também legal gostei. ter quem Gostei. faz acontecer a empresa, né? Então, é uma coisa que acho que a JD é uma máquina, né? Que ela não é feita só de diretores, supervisores, Não, operadores. não. Ela é feita É uma por pirâmide. muita gente, né? Por uma pirâmide que nem sempre é Isso, escalonada. é uma hierarquia. Acho que é muito mais Não adianta. uma coisa mais plana, né? Porque todo mundo trabalha em Isso. sinergia aqui para fazer essa máquina funcionar e que comemoremos muitas vendas, batemos
Palmas para muitos aviões que pousam, porque a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui em busca do sucesso de todo mundo. Você vai ver quando tiver em Um cara de pau. turbulência, ela que pousou da hora, deu aquele pouso Eu sem acho que eu vou recolher o choro. Não vai dar pra brincar, porque se o avião estiver balançando, eu mesmo fico Olha, tenso também. se cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, olha, tiver fazendo uma venda, eu vou bater muita palma. Muito orgulho de vocês. Posso mostrar algo que eu trouxe, mas aí não entrou no meio da conversa? Manda! Não acredito, cara. Aqui eu trouxe até um recado, Deixa eu pôr os óculos. Olha só. Campeão 2024, equipe Luana. Legal. Vamos colocar aqui para a câmera ver. Você é campeã da equipe dela? A Luana pegou os 4 melhores corretores do ano passado, e nos Ela presenteou personalizou. com isso daí. Uma fofa. É ótimo. E assim, Muito lindo, parabéns. O que eu quero, né, deixar claro aí para todos os corretores aí, principalmente para quem está iniciando. É possível, sim, ganhar dinheiro, vender, ser, né, campeão, isso é muito legal. Precisa só de foco, resiliência e disciplina. Então, é possível ganhar dinheiro. Pessoal, É possível ganhar dinheiro, sim, sendo corretor. Mas o Ezequiel Legal. também é um fofo, Valentina. Olha, o Ezequiel, eu já conheço o Ezequiel, olha, há muito tempo, foi muito amigo do meu esposo, então eu tenho muito respeito por ele. Ele é uma pessoa muito boa, eu não posso, assim, de maneira nenhuma, não há o que falar dele e da Cris. Ele tá muito feliz agora, né? A Cris é uma pessoa... Mudou a vida dele. É uma fechadora de excelente. Ela faz o trabalho dela com excelência. E vou te dizer, eu aprendi muito com ela. A gente aprende todo dia com todos eles, viu? É isso Todo mesmo. dia eu aprendo com vocês. Eu aprendo com você. Então, nós somos assim... Nós viemos aqui para agregar. É isso aí. Nós não viemos para ser inimigos. Lógico, Né? para somar, né? Nós estamos aqui para somar, então eu agradeço realmente pelo Ezequiel, pela Cris, pela Diálogo, por vocês. Pela JD, né? Fazemos parte, JD, né? Ela Somos a sabe. JD, fazemos parte dela. Quando Nós eu somos a falo JD. Cristiano, eu Somos. falo. Quando eu falo Valentina, a gente fala JD, né? É isso aí. E olha, gente, você que está assistindo esse episódio, que está acabando, que foi uma delícia fazer, né, Ricardinho? Mais uma vez. Mais muito uma bem vez. entregue. Muito bem entregue mesmo. Obrigado por mais um maravilhoso. JDcast, não esquece de compartilhar com seus amigos. Passa para todo mundo, porque conteúdo de qualidade você encontra aqui com todo mundo. É isso aí. Valeu, gente. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.